Eduardo Barroca, por favor. Eu peço a Band News que abra a coletiva. Moreira, Rádio Band News. Foi um empate de 0x0, tem gol dentro de casa. Mas o que representa esse empate pelo futebol apresentado pelo Atlético? Qual o saldo desse empate do Atlético dentro de casa contra o Internacional? Boa noite, professor Eduardo Barroca. Bem, boa noite a todos. Na minha visão, um jogo muito competitivo dos dois lados, com números muito parecidos em todos os indicativos de definição da partida, em posse de bola, em finalizações, até em escanteios. No primeiro tempo a gente teve mais, no segundo tempo o Inter teve mais. Um jogo muito equilibrado que, na minha visão, o empate acabou sendo justo pelo que o jogo se desenhou. Duas equipes competiram muito, duas equipes que jogaram no seu limite. E da parte do Atlético, mais uma vez, muita dedicação dos jogadores, muito empenho, muita coletividade. E, obviamente, a gente joga e se prepara sempre para vencer, mas hoje jogamos mais uma vez próximo do nosso limite e empatamos um jogo contra uma equipe grande, uma equipe que tem investimento, tem grandes jogadores, tem um bom treinador, vem um bom momento assim como a gente. Então entendo que o resultado acabou sendo justo aí pelo que o jogo se desenhou. Agora é a Bandeirantes, Arthur Magalhães, por favor. Professor Eduardo Barroca, Arthur Magalhães, Rádio Bandeirantes, Pérola do Esporte. Professor, faltou pouco para o Atlético conquistar os 3 pontos, e até o que foi destacado há pouco pelos dirigentes, tanto do Mair Arantes, presidente do Conselho, quanto o Adson Batista, presidente executivo do clube. No final da partida, me parece que o Internacional estava tranquilo, comemorando o resultado do empate, enquanto o Atlético estava ali, buscando os 3 pontos. Isso mostra o tamanho do Atlético hoje, a nível nacional, o tamanho do clube do Campeonato Brasileiro. Com certeza, o Atlético tem conseguido o respeito aí dos adversários. Nenhum adversário vem aqui e sabe que vai ter tranquilidade para jogar, sabe que é sempre muito difícil jogar contra a nossa equipe. A gente tem bons jogadores e principalmente uma equipe muito comprometida e competitiva, né? A gente teve algumas oportunidades até para fazer o gol, mais um jogo seguido aí que a gente faz um gol e não é validado, pequeno detalhe aí. Agora vamos aproveitar esse ato que vamos ter entre o jogo do Internacional e o próximo jogo, para mais uma vez buscar um crescimento da equipe, fomentar a competição interna entre os jogadores, desenvolvimento individual de pequenas coisas para que a gente enfrente o Corinthians aí em um nível ainda mais alto do que a gente vem apresentando. Vamos enfrentar uma equipe que também vive um grande momento, mas o Atlético está vindo aí de 6 jogos pontuando em todos, 6 jogos sem perder na competição. Isso tem que ser valorizado, o nível dos jogadores, o comprometimento dos jogadores do Atlético, que tem me deixado muito satisfeito dentro desse campeonato. Sagres. José Carlos Lopes, do Sistema Sagres. Boa noite, Barroca. Por que o Atlético tem essa dificuldade de vencer em casa? Tem um aproveitamento fora de casa de 51% e em casa um pouquinho mais de 40%. Qual é a diferença de jogar em casa e jogar fora? E qual que é o seu principal desafio para esses 14 dias de temporada que você vai ter? Melhorar principalmente o ataque do Atlético, Barroca? Bem, eu já falei anteriormente, eu não consigo enxergar nesse momento no Campeonato Brasileiro, nas circunstâncias de não ter torcida, o fator casa ele é praticamente restrito à logística e viagem. É a única coisa que, na minha opinião, faz a diferença. A gente tem lutado muito para jogar, para vencer todas as partidas. Eu acho que fica muito claro para todos que o Atlético luta muito. Esses jogadores são muito empenhados em entregar o seu melhor. Acredito que 1 ou 2 vezes só a gente saiu com aquele sentimento que o adversário realmente foi merecedor quando ganhou da gente.
contra o Atlético e contra o Palmeiras. Os demais jogos o Atlético lutou sempre no seu limite. É uma característica desse time. Eu prefiro valorizar o que esses jogadores vêm fazendo, 6 jogos aí sem perder, sempre pontuando e jogando no seu limite. Então, nesses 14 dias que a gente vai ter até o jogo contra o Corinthians, existe uma série de pequenos detalhes que a gente precisa realmente ajustar. Obviamente, no primeiro momento, recuperação física, depois desenvolvimento físico, ajustes cada vez mais refinados de bola parada, fomentar a competição interna entre os jogadores, deixar isso sempre vivo. Eu acredito em todos os jogadores aqui, tenho certeza que a gente vai ter um bom proveito nesses 14 dias para chegar pronto para o jogo contra o Corinthians. CBN não está na sala, então próxima pergunta, por favor. Boa noite, Barroca. É o Felipe André do Jornal Hoje. Barroca, a gente viu que o Rickson chegou, na última semana ele já treinou, assistiu o jogo de arquibancada e hoje não pôde estrear. Queria que você falasse um pouco sobre a chegada do Rickson e por que você optou naquele momento em colocar o Rickson por dentro e aí deslocar o João Paulo pela ponta, se é uma possibilidade de manutenção desse esquema, quem sabe futuramente. Bem, é muito pouco tempo, ele chegou há pouco tempo, é um jogador que eu conheço e que entra aqui na competição interna da gente. O jogo se apresentou bem difícil para as trocas, porque o jogo estava muito competitivo, era difícil entrar nesse tipo de jogo e, na minha visão, era importante trazer o Janderson para o lado direito, porque o Inter estava fazendo um jogo muito de ligação direta, em alguns momentos sobrecarregando ali o Arnaldo, o André Luiz, que jogou muito bem, estava já desgastado fisicamente, e trazer o Janderson para o lado direito ajudaria o Arnaldo aí nessa composição. E, com isso, o Rickson é um jogador de força física, um jogador com capacidade de chegar na frente, mas também preencher os espaços no meio e encaixar a pressão junto com o Brian. Achei que ambos entraram bem, entraram competitivos, como o jogo pediu, e agora a gente vai ter mais tempo aí para o desenvolvimento e inserção dele em tudo aquilo que a gente vem fazendo na equipe. Alex? Barroca, é o Alex Rodrigues da Rádio CBN. Alex Rodrigues da Rádio CBN, bom estar falando com você, professor. E a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: você acabou de ressaltar que confia bastante, né, nos seus jogadores. Sabendo o porquê de tantos improvisos, não só no jogo de hoje, mas em outras partidas também desse Campeonato Brasileiro, ora com a dobradinha ali dos laterais. Hoje você terminou o jogo com o Rickson entrando no meio-campo e o João Paulo saindo do meio-campo e indo ali para uma linha mais ofensiva, próximo dos atacantes. O porquê de tantos improvisos nesse setor ofensivo, professor? Bem, eu não tenho um conceito muito fechado sobre posição e função, né? Eu acredito que os jogadores devam fazer diversas funções dentro da sua posição e acho que o Atlético tem jogadores com competência para isso. Então, sempre que eu entender que devo fazer uma escolha e mudança de posicionamento que seja para o bem coletivo da equipe, vou fazer, porque dou essa confiança aos jogadores de, apesar de terem a sua posição, de estabelecerem e executarem outras funções dentro da partida. Para finalizar, Jânio José. Barroca, durante o jogo a gente viu aí um gol anulado, né? Um lance de arbitragem com impedimento, uma outra jogada em que o zagueiro do Inter salvou em cima e o William Maranhão desperdiçou a chance. Foram os melhores momentos. Em outras situações, o Atlético parece que mostrou um pouco apoio. Você diria que faltou a decisão correta para que o time de repente concluísse melhor uma jogada, um contra-ataque, uma jogada de fundo? Boa noite. Boa noite. A gente teve algumas oportunidades, me recordo também do lance do escanteio logo no início do segundo tempo, que por pouco ali a bola não entrou. No primeiro tempo a gente teve também no início do jogo algumas oportunidades já no escanteio curto, chute fora da área, como você falou aí, o gol anulado. Mas é um jogo de alto nível. A gente tem do outro lado aí o Internacional, que é uma grande equipe, com jogadores experientes, e acho que o Atlético Goianiense tentou de tudo aí, jogou para vencer.
mas a gente não conseguiu transformar as nossas oportunidades em chances concretas, né? Para a gente botar a vantagem. Eu acredito que esse jogo aí, quem colocasse a vantagem com certeza ganharia, e acabou que nenhuma das equipes teve competência para fazer o gol. Mas, mais uma vez, muito importante ressaltar que eu saio satisfeito com a entrega, com o comprometimento desse grupo de jogadores. Tenho ficado cada vez mais orgulhoso de como eles têm se portado dentro dessa competição, com a postura, com coletividade, e que deva ser assim até o final.